Irmão Eli Soriano, meu nome é Tânia Pereira da Silva, São Paulo. Não tenho segmento religioso. Adão, Eva, o pomar no Éden, o descobrimento e desejos entre o bem e o mal. Por que a Eva somente foi citada nas Escrituras como a influenciadora de Adão a cometer tal pecado? Porque Adão também não foi atribuído a total responsabilidade mútua e os dois citados nos trechos bíblicos como os dois responsáveis, não importando quem iniciou ou quem concluiu a tal situação. Obrigada. Irmã Tânia, por favor prestar atenção. Nowhere in the Bible that God is putting the blame or more blame on Eve. Nowhere in the Bible can you find that. Veja, irmã Tânia, em nenhum lugar das Escrituras, da Bíblia, fala que Deus colocou a maior responsabilidade sobre Eva do pecado, ou culpa, né? A maior culpa, na realidade, toda a culpa está em Adão, não na Eva. Vamos ler em Romanos, né? De acordo com a palavra de Deus que o apóstolo Paulo escreveu, vamos ler 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Prestar atenção, irmã Tânia, né? A palavra que o apóstolo Paulo escreveu, assim como por um só homem. Homem não é mulher, né? Irmão Model, né? Sim, irmão Eli. Homem. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. O pecado entrou no mundo por causa de um homem só, não por causa de dois homens, incluindo Eva, mas por um só homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. O que é culpado é Adão, não Eva. Sabe isso, irmã Tânia? Vamos ler a prova que por causa de um só homem, Adão, não por causa do Eva. Vamos ler em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. É claro, né? Eva, ou a mulher, caiu em transgressão porque é enganada. Sim. Se você vai pecar porque você é enganada, não deve ser culpada totalmente porque é enganada. Sim. Você caiu no engano, você não entende, você não é claro, muito claro para você. Porque você é enganada. O que enganou Eva é o diabo, o serpente. Mas no versículo, a palavra de Deus diz: Adão não foi enganado. Significa, quando Adão comeu o fruto proibido, ele bem sabe que isso é culpa, isso é
pecado. Não como Eva, que é enganada. Enganada significa você não entende plenamente. Nenhum enganado entende plenamente. Por isso é enganado, irmão Deus, né? Sim, irmão Eli. Se eu não é enganado, ninguém pode culpar outro. Porque eu fiz o pecado sem enganado. Mas se você é enganado, como Eva é enganada, ela caiu em transgressão. A transgressão dele não é muito pesado, não é muito grave, porque é enganada. Mas Adão culpa mais, porque ele não é enganado. Ele bem sabe o que ele está fazendo é contra a vontade de Deus. Por isso, vamos ler 5:17 até 19 de Romanos, irmão Odeu. Porque, se pela ofensa de um só, a morte veio a reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação e vida. Porque, assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de muitos serão constituídos justos. Porque assim como pela desobediência de um só homem, Adão, né? Muitos foram constituídos pecadores. Assim também pela obediência de nosso Senhor Jesus Cristo, muitos serão constituídos justos, né? Por isso, em toda a Bíblia, a culpa resto no Adão, né? A culpa está no Adão. A palavra de Deus está culpando Adão mais do que Eva, porque Eva é enganada. Ela não entende plenamente o que ela fez, porque é enganado por diabo. Uma pessoa enganada ou enganado, né, não pode ser culpado plenamente, porque tem ignorância, como Eva. Porque quando Deus mandou de não comer no fruto da árvore no meio do jardim, ele disse isso ao Adão. Vamos ler em 2, versículo 15 de Gênesis. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Da terra formou, pois, o Senhor Deus todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem, para ver como lhes chamaria. E tudo o que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome.
Assim o homem deu nomes a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo. Mas para o homem, não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Irmã Tânia, sabe por que eu deixei irmão Rodel lendo todo o versículo, né? Muito longo. Porque eu quero mostrar a você que quando Deus ordenou o homem que não comer este fruto proibido, ainda Eva não é criado, né? Sim. É claro, em 12, versículo 15, onde nós começamos, tomou, pois, o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comerás, certamente morrerás. 18. Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, par-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Ainda Eva não é criada, né? Homem só, Adão só. Ele é o recipiente do mandamento de não comer. Por isso, quando ele vai comer, isso não é porque ele é enganado, não. Ele sabe plenamente porque Deus falou exatamente a ele. Ainda Eva não é criada. Mais tarde, Deus criou Eva, deu ao Adão, depois que Adão nomeou todos os animais do campo, aves do céu, para ver, Deus trouxe isso ao homem, para ver como lhe chamará, e todo que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Ainda não existe Eva, né? Isso talvez passou muitos dias, né? Para Adão dar nome aos aves, aos animais domésticos, etc. Isso, it will take time, irmão Edson. How do you express that in português? Isso levaria tempo. Isso leva tempo. Depois a nomear os animais, aves, etc. Deus disse: não é bom para o homem permanecer sem ajudadora. Far-lhe uma ajudadora que lhe seja idônea. Por isso, Eva é criada. Agora, a obrigação de Adão é ele deve ensinar Eva, passar a Eva o mandamento de Deus. Talvez Adão faltou de ensinar Eva como perigoso de comer esta árvore, o fruto desta árvore. Por isso, porque o diabo, né, disfarçando como um serpente no mesma árvore, talvez o serpente está hanging there, irmão Edson. Ela estava pendurada ali na árvore. Quando Eva aproximou, ele tentou Eva: você não quer comer?
Dios dice que no comerás porque vamos a morrer se nós vamos comer. O diabo disse a Eva, não, certamente não morrereis. O diabo está enganando Eva, porque Deus, ele diz, sabe que no dia em que comer desse fruto, vossos olhos se abrirão, sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Ele tentou Eva para alcançar o conhecimento e sabedoria de Deus, porque quando você vai comer, seus olhos serão abertos, sereis como Deus. Por isso Eva pensou que se ela vai comer, porque é enganado por o serpente, se ela vai comer, ela não vai morrer. Ela será como Deus, tentado, enganado por o diabo. O que ela cometeu é pecado, mas não é tão pesado, porque o peso deve cair no Adão, porque ele comeu não debaixo de engano, ele comeu debaixo de pleno conhecimento que Deus falou a ele, não comerás, porque no dia, em que dela comerás, certamente morrerás. Por isso, em toda a Bíblia, a culpa não está na Eva, mas no Adão. Não entende, irmã Tânia, onde você pegou este espírito que Eva é mais culpada do que Adão, Talvez você ouviu aos pastores que não entendem a Bíblia, mas de acordo com a Bíblia, de acordo com o apóstolo Paulo, de acordo com os apóstolos, de acordo com os profetas, a culpa da Eva é mais leve do que a culpa que Deus colocou em Adão, porque ele sabe plenamente. Adão sabe plenamente, mas Eva não. Irmão Rodé, outra pessoa enviou. Tem pastores aqui que está colocando a culpa a Eva. Vamos ler, irmã Deusanira Pereira. Irmã Rodé, por favor. Comentário da irmã Deusanira Pereira. É porque nas outras igrejas o ensinamento é totalmente errado. Ele disse que o pecado veio ao mundo por causa de Eva. Coitado deles, nem conhecem o evangelho, são totalmente cegos. Se tem, talvez irmã Tânia está perguntando por causa do ensinamento das igrejas que não entendem a Bíblia, colocando o peso do pecado ao Eva. Não, nunca. Nós não podemos culpar Eva mais do que Adão, A justiça Eva é enganada. Ela não sabe plenamente, não como Adão. Por isso, Deus culpou Adão, não Eva. Vamos ler em Oséias. Oséias capítulo 6, versículo 7. Eles, porém, como Adão, transgrediram o pacto. Nisso eles se portaram aleivosamente contra mim. Deus não mencionou Eva, porque Deus é justiça. Ele sabe que Eva somente é enganada. Ela não sabe plenamente a gravidade da palavra de Deus, mas Adão sabe. Por isso Deus, na profecia de Oséias, disse: eles, porém, como Adão, transgrediram o pacto,
Nisso eles se portaram aleivosamente contra mim, contra Deus. Vamos ler em outra tradução, se nós vamos ler mais apropriadamente. Nova tradução na linguagem de hoje, irmão Edson. Mas Sim. na cidade de Adã, o meu povo quebrou a aliança que fez com ele, e ali foram infiel a mim. A palavra é infiel, traidor, né? Uma forma de traição, né? Mas naquela tradução que usa mais boa palavra, eles colocaram cidade de Adão, o que não está em outra tradução. Vamos voltar à tradução de JFA atualizada, irmão Rodel. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Como significa aleivosamente, irmão Edson? Em hebraico, a palavra usada vamos colocar no telão. Irmão Edson, por favor, baugad. Sim, balgad, uma raiz primitiva que é cobrir com um pano, figurativamente agir em secreto, né? Por implicação, pilhar, tratar ou agir enganosamente, traiçoeiramente, infielmente. Ofender, transgredir. Uhum. Por isso a culpa está no Adão, não na Eva.